digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador, eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra, tão simplesmente e suavemente ela se salvará. Pedir a Jesus para que entre em nossa casa é uma coisa muito boa, mas na Bíblia tem também essas experiências de quem diz a Jesus, de quem reconhece que nem é preciso que ele entre na nossa casa. Que ele diga apenas uma palavra e isso já será suficiente, isso já será o bastante. Essa expressão alguém disse para Jesus um dia, e disso o Evangelho de hoje, de Mateus, no capítulo 8, versículos de 5 em diante até 17, vai fazer a memória de tudo isso. Vedo qui dall'Italia un saluto, questa mattina Giancarlo Mazzero, tanti saluti Giancarlo, purtroppo qui ne parliamo in portoghese, però piano piano penso che anche tu possa capire. Tô vendo aqui que tem gente aqui da Itália, como tá assim bem cedinho, conseguindo acompanhar essa live, esse streaming. Então, como eu estava dizendo, é bom a gente pedir a Jesus que entre na nossa casa, que ele entre na nossa vida, mas tem também essas experiências de quem diga a Jesus que basta uma palavra dele para entrar na nossa vida. Nós concluímos essa semana, quinta-feira, foi o dia em que se concluiu a leitura do 7º capítulo do Evangelho de Mateus. Nós não fizemos isso na liturgia essa semana porque era a festa do nascimento de São João Batista. E com a conclusão daquele sermão, o primeiro de Jesus no Evangelho de Mateus, começa uma nova sessão. E essa nova sessão é destinada a preparar também a leitura do segundo sermão, que começa no capítulo 10º. Portanto, os capítulos 8º e 9º mostram como na prática de Jesus nós vemos aquelas coisas que ele anunciou, que ele disse no seu sermão. Porque na conclusão do Sermão da Montanha, Jesus diz uma palavra muito interessante. Se alguém não põe em prática aquilo que escuta no sermão dele, é como construir a casa. A casa, ela é construída sobre a areia, mas se coloca em prática, ela é construída na rocha. E a rocha sobre a qual nós construímos a nossa casa é justamente essa palavra que Jesus disse. E Jesus nos mostra com esses atos que nós vemos no Evangelho nesses dias, são uma espécie de catequeses colocadas na prática. Catequese feitas não de palavra, mas uma catequese feita de ação. Jesus mostrando na prática o conteúdo de tudo quanto ele tinha dito. Você se lembra que Jesus disse no Sermão da Montanha que nós devemos amar os nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. É uma palavra forte, comprometedora, que Jesus colocou na prática. Mas não só Jesus, também a comunidade de Mateus ficou atenta a essa palavra de Jesus. E nós, todos os cristãos. Esse refrão que eu comecei cantando, né? Eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo e eu pecador, eu nem me atrevo a te pedir este favor. Essa palavra entrou na liturgia. A liturgia, que é a forma mais alta da nossa espiritualidade, a forma mais alta da nossa oração.
é a liturgia, é repetir as palavras e os gestos de Jesus. Antes da comunhão, o padre apresenta a hóstia consagrada dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós respondemos com isso: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Isso é chamado de ato de humildade. O ato de humildade nós podemos repetir tantas vezes durante o dia, não somente nessa hora durante a Eucaristia que você participa a cada dia, mas o ato de humildade pode ser repetido sempre até que o nosso coração se conforme, ganhe a forma dessa palavra. Ora, isso entrou na liturgia, isso entrou no Evangelho, isso entrou na vida da comunidade, e por isso entrou no Evangelho e por isso entra na liturgia. Pensemos no contexto onde esse texto, esse relato do centurião romano foi produzido. O Evangelho de Mateus é um evangelho que ressai aos anos 70, 80 depois de Cristo. O que equivale a dizer que é um evangelho que foi escrito quando Tito Livio, com as suas tropas, já tinham destruído o templo de Jerusalém. Quando o povo de Israel estava no exílio, eles rezam dizendo: Senhor, se eu me esquecer de Jerusalém, que a minha língua fique colada lá em cima, no céu da boca, que a minha mão fique seca. O povo de Israel não conseguia viver sem o seu templo. Aquele era o centro da sua espiritualidade, o centro da sua vida cristã. E até hoje os muros de Jerusalém, do templo, estão lá e as pessoas vão até aquele lugar para rezar. Levam os bilhetinhos com pedidos escritos, colocam nas fendas daquele muro que é o que restou daquele templo suntuoso, belo, feito para o Deus Altíssimo, que Jesus chamava a casa do meu Pai, que não podia ser transformado num lugar de negócio. Mas ao mesmo tempo Jesus sabia que tudo é relativo. Nesse nosso mundo as coisas passam, e ele disse que não ficaria pedra sobre pedra da beleza de tudo aquilo que os olhos dos seus discípulos estavam contemplando com tanta admiração. Portanto, esse povo que sente saudade do seu templo, que aspira para chegar naquele templo, agora tem esse templo destruído pelos soldados romanos. Eles não podiam olhar para os soldados romanos com simpatia. Não era fácil olhar para estas pessoas com amor no coração. Não era simples rezar por estas pessoas. O Evangelho de hoje e a atitude de Jesus se revelam uma atitude muito simpática. Mesmo no tempo de Jesus, os soldados muitas vezes, como é que faziam, né? Na cobrança dos impostos, ou quando vinham para organizar o povo no meio de algum tumulto, eles chegavam com toda a força, com toda a prepotência. Uma vez até alguns estavam oferecendo sacrifícios no templo, alguns galileus, e os soldados, quando entraram, acabaram matando galileus ali dentro, misturando o sangue deles com o sangue das vítimas que estavam sendo oferecidas em holocausto. Jesus sabia de tudo isso, via tudo isso. Porém, um certo dia, quando aparece diante de Jesus um centurião romano, Jesus não age diante daquele soldado como quem olha para um inimigo, para espezinhá-lo. Mas ao contrário, Jesus, quando ouviu o centurião romano que pediu a ele que fosse em sua casa para cuidar ou ir na sua casa, não, que curasse o seu servo que estava acometido de uma paralisia, Jesus toma a iniciativa e diz: eu vou à tua casa. E o soldado, o centurião romano, diz: Senhor, eu não sou digno de que tu venhas à minha casa. Mas diz uma coisa muito interessante: eu sou subalterno e tenho também pessoas que estão sob o meu comando. Eu digo para um vai, ele vai, digo para um vem, e ele vem. Portanto, Senhor, basta uma tua palavra e o meu servo vai ficar curado. Com isso ele deu uma grande prova da fé na palavra de Jesus. Jesus, que na conclusão do Sermão da Montanha tinha dito que era preciso praticar aquela palavra que ele tinha anunciado,
que era necessário construir a casa, solidificar a casa, sobre uma prática que nascia da observância dessa palavra. Portanto, Jesus está diante de um homem pagão, de um homem que professa uma outra religião. Jesus está diante de alguém que era um idólatra, que adorava os ídolos romanos, os deuses romanos. Ele adorava Vênus, ele adorava Mercúrio, ele adorava Júpiter, ele queimava incenso para a imagem do imperador. Porém, Jesus, vendo esse ato, primeiro é um ato de amor pelo seu empregado. Para ele, o seu empregado não era uma coisa, um objeto, alguém de quem simplesmente dispor. Entre ele e o seu servo havia uma relação de amor tão séria que ele vai até Jesus pedindo pelo bem do seu servo que estava de cama, paralisado em casa. Ele não pensou que o servo era tanto faz como tanto fez, que se podia dispensar e se ele morresse, simplesmente poderia conseguir um outro. Que a porta seguramente apareceria alguém ali diante dela a quem ele dá o emprego. Não, esse seu empregado era alguém que contava para ele, contava dentro do seu afeto, contava dentro da sua consideração. Jesus, ao ver a fé deste homem e a relação dele seguramente com o seu empregado, ele diz: eu nunca vi tamanha fé em Israel. Por essas e outras, o reino vai ser arrancado destes que são os herdeiros do reino e será dado a outros povos. E no fim dos tempos, esses que virão do Oriente e do Ocidente se sentarão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Jesus, portanto, promete a abertura desse reino que não fica apenas prometido para Israel e a sua descendência, mas para todos aqueles que se tornam membros também desse povo a partir da fé. Portanto, nós vemos aqui a igreja, a comunidade cristã, que se abre ao paganismo, que se abre aos estrangeiros, que se abre a pessoas diferentes. E aqui nós vemos como Jesus tem o mesmo estilo de Deus, o seu Pai, que abre as suas mãos para abençoar bons e maus, justos e injustos. Não ficou usando aqui o critério se pertencia ou não à religião de Israel, se conhecia ou não a Bíblia, se subia ou não para o templo. Jesus manifestou para esse homem a misericórdia de Deus. Maria, a mãe de Jesus, ela já dizia que Deus era bom, que ele era fiel, e canta no seu Magnificat que ele se lembra da sua misericórdia prometida a Israel e a sua descendência. Abraão e a sua descendência. Pois bem, a descendência de Abraão, agora nós estamos vendo, não é mais uma descendência baseada na carne e no sangue e na pertença da circuncisão. Vemos que de verdade aqueles que pertencem a esse povo de Abraão e poderão todos esses se sentar à mesa com ele no seu reino, o critério vai ser um só, da escuta da palavra. A obediência como Abraão foi obediente, capaz de deixar a sua casa, de deixar a sua parentela e acreditar numa promessa de Deus, mesmo quando tudo parecia impossível. Quando Deus diz para Abraão que ele com 99 anos seria pai, que Sara com 90 anos seria mãe, ele começa a se rir. E Deus diz até que o nome do filho será Isaque, que significa o filho do sorriso. De todas as formas, Abraão esperou contra toda esperança, como esse centurião romano também esperou contra toda esperança, mas manifestou toda a sua fé e disse para Jesus que bastaria uma sua palavra. Para mim, para você, basta uma palavra de Jesus? De fato, a gente acredita na força da palavra, que a palavra pode transformar a nossa vida e que não precisam grandes discursos, basta uma palavra. Esse homem era um militar, era um homem que estava acostumado a ordens, era um homem que estava acostumado a um certo pragmatismo. Nós também precisamos fazer isso com a palavra, deixar que a palavra haja pragmaticamente na nossa vida, que ela impregne a nossa vida com a sua força e a gente possa experimentar grandes transformações. Minha amiga, meu amigo, eu quero desejar para você uma boa conclusão desta 16ª
segunda semana do tempo comum. Que seja um momento de Deus na nossa vida e assim nós nos preparemos para o dia de amanhã nos confrontar também com o Evangelho de Marcos, onde vai nos ser apresentado um outro modelo de fé naquela mulher que sofria de uma grande hemorragia por muito tempo. Não permitamos que a nossa fé entre num estado de hemorragia, mas façamos como esse centurião romano de hoje, coloquemos-la em prática. Quero saudar as pessoas que estão aqui nessa live de hoje, que é madrugada brasileira, né? Manhã cedinho aqui na Itália, estamos às 6h27 da manhã aqui da Itália. Então um abraço para vocês aí do outro lado, para Lulu Rodelo, para Anderson Barreto em Santo Antônio de Jesus, para Felipe Micael, para Rose Santos, un abbraccio ancora una volta Giancarlo Mazzero, a Tezze, saluti a tanti quanti in questo nostro bel Veneto e ci auguriamo che possiamo rivederci a presto. A Consa Rezende, um abraço para ela também, a Everilda Menezes. Portanto, que o Senhor derrame sobre cada um e cada um de nós a sua bênção. E a você também que vai ver esse vídeo aqui depois, que fica salvo no nosso perfil, colocado na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, diante de ti para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo desça sobre cada um de nós, permaneça para sempre. Amém. Vejo aqui ainda Dinéa Flores chegando. Um abraço, Dinéa. Você agora pode ver o vídeo que fica aqui salvo. Fiquem com Deus.